Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos. Eu converso hoje com o Silvio Faria, planejador financeiro, e tenho o prazer de receber o Dr. Stefano Ferri como co-host para a gente falar de um assunto que está aí, todo mundo sabe, mas a maioria não entende, que é a questão do Banco Master. Silvio, obrigado pela presença. Stefano, obrigado pela presença. Obrigado, viu, Anderson? Obrigado, Stefano, pelo convite. Vamos falar desse assunto aí polêmico. Pois é. Vamos falar um pouquinho da estrutura do Banco Master. Como que ele se estruturou no mercado e como que ele conseguiu chegar num nível alto, e depois a gente explica direitinho a situação. Legal. O Banco Master, ele começou, na verdade já existia, né, um outro banco chamado Máximo, e no passado o Vorcaro, o Daniel Vorcaro, que é o dono, né, do Banco Master atualmente, ele era sócio desse Banco Máximo, e teve também, né, no passado, né, algum indício de fraude, alguma coisa que foi investigada, e ele aproveitou essa intervenção do Banco Central na época, e ele adquiriu por um preço bem abaixo do mercado, né, o Banco Máximo, e rebatizou ele como Banco Master. E aí, enfim, né, foi fazendo as vendas dos fatídicos CDBs aí a preços fora do normal, né, e chegou onde chegou agora com essa investigação. Sério. Silvio, sabe o que eu queria entender sobre esse caso que me deixa sem palavras? Como que um banco como o Master, falando só dele, não do grupo, que representa menos de 1% do sistema financeiro, consegue comprometer uma quantia tão alta do FGC? A gente está falando de um fundo que tem uma liquidez de 125 bilhões. Só o Master comprometeu 50. Então, como que isso é possível? São brechas regulatórias? O que causou, né, essa distorção de mercado? Porque não é possível. A gente, inclusive, né, tá em voga, né, alguns estudos aí, né, a lei do fundo garantidor, né, a regulamentação como ela é feita hoje, ela é desde 95, né, então a gente já passou por muita coisa desde 95, e essa regra, ela perdura até hoje, né. Os bancos, eles têm que fazer um depósito mensalmente de 0,01% do valor do capital que eles têm captado através dessas linhas que estão dentro do fundo garantidor, CDB, LCI, LCA, o próprio depósito à vista, né, que é os dinheiros que ficam parados em conta. E tá aí, né, essa questão dessa desconexão, porque, como você mesmo disse, né, o Banco Master, ele representa menos de 1% do mercado, só que ele contribui de forma igualitária, né, percentualmente sobre o patrimônio dele, que é muito ínfimo perto dos grandes bancos, né, dos grandes bancos que fazem as contribuições. Porém, o valor que foi captado, e, né, a gente vai entrar muito possivelmente na conversa sobre, né, como isso chegou a esse ponto, é igual para todos os bancos. Então, independentemente se ele contribuiu menos ou mais, né, em relação ao quanto que ele tem de capital, né, captado nesse tipo de investimento, na hora que dá o problema, né, que dá a intervenção do banco, que dá a liquidação, o valor de pagamento do fundo garantidor é o mesmo para qualquer um dos bancos, né? Então acaba ficando até desequilibrado, né? Porque grandes bancos têm a possibilidade, né, de captar mais recursos, pagar mais e acabam sendo prejudicados quando esse tipo de coisa acontece. E aí, pegando o gancho na fala do Stefano, o Master, ele foi incorporando vários bancos nesse processo. E, na minha visão, não é tão simples assim você chegar para o Banco Central e falar, olha, eu quero os ativos daquele banco A ou banco B. E isso foi muita gente, eu não sei quais são essas regras, mas dá a impressão que a ascensão foi muito rápida, né, num banco que, como ele comentou, tem uma porcentagem muito pequena do mercado. Dentro do sistema financeiro, das pessoas que acompanham isso, ficou de alguma forma esquisito para quem acompanha, porque a pessoa que está no mercado, ela tem um padrão que ela acompanha dos ativos, dos bancos, etc. E quando você pega uma linha do tempo e observa um crescimento de um banco, isso chegou a ser comentado, falou, isso aí vai estourar uma hora, alguma coisa? Teve isso? Teve, eu acho que respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que no caso especificamente do Vorcaro, né, do Banco Master, a gente teve, né, a questão de incorporações de bancos que já existiam, né? Então ele se fez de oportunidades, né, quando os bancos tiveram algum problema financeiro, né, ou tiveram a possibilidade ali de uma aquisição a preço abaixo do valor,
para adquirir esses bancos, mas todos eles passaram pelo processo regulatório, né? Levaram um tempo a ser autorizados como instituições bancárias, né? Porque tem uma diferença, né? Uma instituição financeira, ela pode ser de pagamento ou banco, né? A governança corporativa para a gente poder colocar um banco em funcionamento é muito maior do que uma instituição de pagamento. Sim. Né? Então a gente vê muitos bancos digitais hoje que são grandes, que começaram como instituições de pagamento e elas foram evoluindo, né, no que pede de governança corporativa, o Banco Central pede, né, de garantias e tudo mais para poder virar banco. Então eu acho que esse foi por isso que deu essa sensação de crescimento rápido, é porque ele já pegou muita coisa andando, né? Quanto à questão do Banco Master, sim, a gente teve no mercado, né? A gente já vê notícias, né, atreladas ao mercado, né? Teve uma notícia, por exemplo, em 2024, né, de pessoas relacionadas à gestora da Caixa que barraram a compra de papéis para os fundos, né, da própria Caixa, porque fizeram análise, né, do Banco Master e entenderam que não fazia sentido, né, que já tinha ali demonstrações de alguma coisa errada ou que aquele balanço não representava de fato o que era realmente, né, o valor que ele tinha para cobrir. E isso em 2024, né? Então a gente já tinha notícias disso, né? E, enfim, né? E no fim deu no que deu, né? Sim, eu vou só complementar, porque no mercado a gente trabalha com sensações. Né? A gente pode chamar de confiança, a gente pode... Mas o feeling de quem trabalha no mercado é sempre mais aguçado com as coisas que acontecem fora da curva. Por isso que eu coloquei essa pergunta. Anderson, mas eu acho que tem um ponto que poucas pessoas estão falando em relação a tudo isso. Se a gente considerar essa curva, né, essa ascensão meteórica desses pequenos bancos. Tudo bem, eles foram adquiridos, né, foram oportunidades, estavam em dificuldades, foram adquiridos e foram utilizados. Aí que entra o ponto que eu não vejo muita gente falando. Eles foram utilizados como um escudo moral, utilizaram o CDB como um escudo moral, né, para vender, para fazer uma cortesia com o chapéu alheio. Esses pequenos bancos, sem credibilidade, só venderam bilhões em CDBs porque tinham por trás o FGC, né? Essa é a grande verdade. Mas o ponto que fica quem vai pagar essa conta? Porque é muito fácil a gente falar, olha, agora os grandes bancos vão recompor um fundo. Inclusive vi uma notícia hoje que vão repor 30 milhões, de forma imediata 30 bilhões. Mas alguém vai pagar tudo isso, todo esse movimento dos bancos. Com certeza. Isso vai vir com crédito mais caro? Como é que é isso? Na verdade, no final das contas, né, a gente está falando do mercado que tem como principal preceito, né? Eu acho que toda atividade profissional e financeira é assim, né? Visa lucro, né? Então, de fato, essa recomposição, né, que foi noticiada recentemente aí, que você trouxe como pauta, com certeza vai chegar no fim do cliente, né? O cliente vai ser o maior... Sempre estoura, não é o mais fraco, prejudicado. Né? Sempre vai estourar porque é o que você falou. Eles vão ter que pagar essa conta de alguma outra forma. E qual que é a forma que a instituição financeira trabalha, que faz parte, né, do dia a dia? É o aumento de spread. Ele vai ter que aumentar o spread, né, nas atividades financeiras que ele propicia, seja através de empréstimo, cobrando mais juros do consumidor, seja pagando menos rendimento. Né? Então, se ele está captando aquele recurso, né? Porque o dinheiro ele tem um custo para o banco, né? Uhum. Então, se ele está captando aquele dinheiro a um custo e ele precisa, né, repor, né, algum caixa que ele teve que tirar e ele não tem como negociar a redução, porque o valor do custo do dinheiro quem faz é a taxa Selic. Né? O banco ele não tem essa manobra de negociação de pagar muito menos do que realmente a Selic vale. Então, nesse aspecto, ou ele vai ter que fazer taxas mais caras, na parte de aplicação que a gente fala do banco, né, que é quando ele empresta dinheiro para os outros, né, para os clientes que vão lá buscar, ou ele vai ter que pagar menos taxa de juros para ele poder fazer essa recomposição. Então, trocando em miúdos é isso, né? O cliente ele vai acabar pagando por de isso. alguma forma. Esse é o problema. Sempre o elo mais fraco. Sim. Isso vale uma reflexão do fundo garantidor, da forma como ele está colocado, né? Como você falou, a lei é de 95. Uma modificação nesse fundo para evitar ou aumentar esse fundo para poder ter um resguardo maior? O que a gente escuta bastante, né, a gente ter algo mais equalitário num aspecto de fazer, né, esse percentual de recolhimento, né, desse compulsório, né, porque o depósito compulsório, que é esse depósito similar ao depósito compulsório que é feito para o fundo garantidor, porque na verdade o fundo garantidor ele é uma empresa sem fins lucrativos, né, ele é uma empresa privada sem fins lucrativos, onde o banco ele faz essa contribuição, né, que hoje está 0,01% todos os meses,
E qual que é uma proposta que eu acho válido, né? Até para a gente não usar o fundo garantidor como escudo nessas comercializações. Fazer um aumento ou uma diminuição desse percentual a depender do quanto há de captação do perfil de risco da instituição, com certeza, com certeza. Então, bancos menores que têm um risco maior, né, de não arcarem, né, porque no final das contas o credor é o banco, né, o cliente ele tem uma dívida com o banco tem uma dívida com o cliente para pagar para ele. Então, se aquele banco ele não tem, né, uma robustez para poder garantir, né, 100% de pagamento, ou se ele tem uma chance maior, né, falando melhor, né, se ele tem uma chance maior dele não arcar com isso, então ele também tem que ter, né, uma garantia maior através do fundo garantidor para também não prejudicar os outros bancos. Né? E eu gostaria de acrescentar 2 pontos, até como sugestões, né, para melhorias do FGC. Primeiro, será que não seria o caso de se avaliar se o ressarcimento não deveria se dar em cima do valor original que foi investido? E não com juros prometidos pela instituição como forma de educação financeira. Para as pessoas olharem e falarem, poxa, será que realmente vale o risco? Porque para muitas pessoas que investiram pouco dinheiro, elas poderiam pensar, bom, tudo bem, esse banco ele é arriscado, mas o valor é tão baixo que no máximo eu vou ser ressarcido pelo FGC e vou ser ressarcido com os juros prometidos até a data da liquidação. Então, talvez valha a pena o risco. Então, essa seria uma reflexão. Né? E um segundo ponto seria o seguinte, medidas não só para o banco emissor, no caso a gente está falando de um CDB, né, com rendimentos como se fosse um terreno na lua, não só para o banco que emitiu, mas também as corretoras que ganharam bilhões distribuindo esses produtos, porque os pequenos bancos eles não tinham essa força de venda, né? Foram as corretoras que pulverizaram isso por meio, né? O que me deixa um pouco assustado até, porque tiveram operações do Master que deixaram, vamos dizer assim, os investidores um pouco assustados. Porque o Master começou a comprar ativos sem liquidez nenhuma. Sem nenhuma liquidez. E ninguém entendia o porquê dessas compras. E também a capacidade do acionista é difícil de contestar, né? E aí que eu falei, que eu repito de novo a questão do estranho, né? Você acha que tem alguma... O fato deles comprarem esses ativos, não vou falar podres, mas ativos de baixa liquidez, tinham a ver com o fato dele ter chegado rápido onde ele chegou? Vamos dizer que ele estava pagando as ofertas, vamos dizer assim? Né? Eu acho que as investigações elas vão poder falar melhor, né? Sim, claro. Em relação a isso. Mas nitidamente a gente tem uma questão ali, né, de um não cumprimento, né, dos requisitos que a gente vê, né, em relação a Tratado de Basileia, né? Então muita gente questiona, né, por que o Banco Central, né, não interviu antes, né, ou propriamente porque o Fundo Garantidor, né, não fez um movimento sabendo que isso poderia trazer a ele, né, esse prejuízo que de fato aconteceu, né? Tem várias coisas, né, embutidas nisso, né? Eu acho que a gente tem hoje um dos mais seguros sistemas financeiros do mundo, né? Eu acho que o que falta às vezes é braço, talvez, para fiscalização, né? A gente tem protocolo, a gente tem procedimento, a gente tem profissionais capacitados dentro do mercado financeiro. Às vezes o que falta talvez seja braço para fiscalização em loco, né, para que esse tipo de aquisição não seja feita, né, desses títulos que de fato não geram ou a liquidez ou a garantia que de fato eles ofertam, né, pro... Que é muito estranho, porque quando você compra um título sem liquidez, você vai matando o fundo, né? Porque você não consegue recuperar depois, né? Pode falar, Stefano. Não, eu acho que uma diferença, a gente falando agora do Grupo Master, né? Uma diferença do que aconteceu com o Banco Master, ou vamos até usar um fora do grupo, que é o Banco Pleno, ele não faz mais parte do Grupo Master. Uma grande diferença na atuação do Banco Central nesses casos é que no Banco Master parece que deixou estressar muito a situação, né, para agir. No Banco Pleno não, ele já veio com vício de origem para o controlador. Quando ele saiu do Grupo Master, o que aconteceu? O Banco Central disse, olha, tudo bem, eu autorizo a transferência de controle, mas não está permitido a emissão de CDBs, que é a principal forma de captação do Banco Pleno, até que você tenha uma recomposição de caixa, né? Então, ou seja, com essa ferramenta que acabou sufocando o Banco Pleno, ele não tinha outra fonte de crédito e acabou sendo liquidado.
né? Então eu acho que houve uma diferença na velocidade e na atuação nesses dois casos. Talvez porque o escândalo já estava posto, não sei, você percebeu isso? Não, percebi. É porque, se você for olhar, né, a liquidação de uma instituição financeira não é um processo simples, né, e o efeito colateral é muito pesado, né? A gente sabe que, apesar do escudo do fundo garantidor, né, na comercialização por parte de muitos assessores, corretoras e tudo mais, a gente teve, né, dentro do processo, pessoas que investiram mais do que o fundo garantidor, né? A gente teve questão de fundos, né, de aposentadoria municipais e estaduais que aplicaram valores muito grandes. Então, olhando por esse lado, né, até que de fato tivesse, né, essa investigação e esse entendimento que talvez passasse mais do que má gestão apenas, né? Tivesse talvez, né, um viés ali de algo ilícito, o Banco Central ele vai tentar fazer o máximo para que aquela instituição ela se recupere, né? Porque para os clientes, né, para não ter corrida bancária, para não ter uma série de coisas que são esse efeito colateral desse processo. Mas de fato, aí é uma visão particular minha, né? Eu não sei se vocês entendem da mesma forma, mas Uma forma de preservar o mercado como um todo. poderia ter sido mais rápido, né? Poderia ter sido mais rápido. Já aconteceu isso no passado. O governo Fernando Henrique teve ele teve um projeto de salvar os bancos. Foi muito criticado com isso, mas a ideia era essa. Era salvar o sistema financeiro. Eu não vou me lembrar agora o nome do programa, mas era um programa que o governo injetava dinheiro, porque naquela época estava tendo crise da Rússia, crise do México, e precisava salvar a rede bancária. Só que as pessoas não entendiam que salvar o banco é salvar o cliente, Uhum. de certa forma. Quem tá por trás, né? Porque assim, se você simplesmente deixa o banco quebrar, o cliente fica na mão, né? E hoje, vamos dizer assim, que extrapolou o fundo, né? Extrapolou o valor do fundo garantidor e ninguém sabe como que vai fazer para pagar isso aí. Mas por mais que isso tenha acontecido, eu acho que o Silvio vai poder falar muito melhor sobre isso. Qual é a minha visão? Eu não acho que existe um risco de crise sistêmica no Brasil. Sim. Eu acho que é um caso isolado, né? Então tem o Grupo Master e as suas costelas que estão sofrendo as consequências, né? Perfeito. Que é o Will Bank, Let's Bank, Banco Plano, por mais que não seja mais o conglomerado, já foi. Sim. Mas eu não vejo que existe no Brasil um risco de crise sistêmica. Por mais que o FGC tenha sido comprometido, é importante a gente destacar também que o sistema é muito robusto, né, Silvio? E não tem esse perigo para quem está, enfim, pensando De nisso. contaminação sistêmica. O que eu até queria te ouvir, desculpa te cortar, mas você já embute na sua resposta, é o seguinte: daqui para frente, para o investidor de forma geral, o que vai acontecer com o CDB, com a renda fixa? Se mantém da mesma forma? O que vai acontecer? Eu acho que risco sistêmico, dentro da magnitude, né? Você mesmo falou, né? A gente tem níveis, né, prudenciais das instituições financeiras, né? Que vai de S1 a S5 e o quanto aquele banco representa percentualmente em relação ao PIB, né? O Master ele tá no S3, né? O grupo Master ele estava dentro dessa prudencialidade, né? S3. Que aí ele É como se fosse a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso, tá fazendo uma analogia, É isso. Então é um banco que todos os bancos que estão naquela faixa, eles somados representam 0,01% do PIB. Sim. Então, assim, traz essa tranquilidade que esse fato isolado, de fato, não vai trazer esse risco sistêmico. E em relação à questão dos investimentos, eu acho que muito pelo contrário, né? Até entrando nessa exceção que foi o Banco Master, a gente tem dentro do mercado um universo de instituições que trabalham de forma correta, né? Que trabalham de forma a fazer lucro, né? No aspecto de captar esse recurso do cliente, né? E fazer operações direitas, né, em relação a estar lastreado, conseguir fazer o spread bancário, o lucro e pagar os seus investidores tranquilamente, né? Eu acho que, infelizmente, a duras penas serviu como uma forma de aculturar, né, o brasileiro, apesar que o brasileiro tem, né, uma memória curta, né? Com certeza. As coisas acontecem ciclicamente, repetidamente, mas eu acho que a curto prazo serviu como um alerta, né, para os investidores. Você sabe que isso me gerou duas reflexões aqui. A questão do Banco Master acaba, na minha visão, fortalecendo os investimentos em instituições como maiores. Sim. Então ninguém vai numa fintech mais colocar no CDB.
Com certeza, tanto que, não sei se vocês viram, o primeiro a sair na frente, dizer que nunca indicou orientações para investimento no Master foi o próprio Itaú. Foi o Itaú O Itaú que saiu gritou. à frente, o presidente do Itaú, né, CEO, disse, olha, gostaria de relembrar ao mercado que nós nunca recomendamos o Master. Porque o que vai acontecer? Eu acho que agora tem uma grande quantia de dinheiro que volta para o mercado. E essas grandes instituições vão buscar, né, Silvio? Já se fazem esses movimentos, né? A gente notou bastante movimentos de incentivo, né? Porque quando foi feito, né, o informativo de que o fundo garantidor ia iniciar os pagamentos, e até bom até para o investidor saber disso, né? Quando há uma liquidação de um banco, né, a partir de um prazo determinado pelo Banco Central, o fundo garantidor ele começa a fazer os pagamentos e ele abre o sistema num aplicativo, é bem simples, inclusive, né? Você faz lá um cadastrinho e aí você menciona qual o banco que você quer que faça o crédito. Para onde o dinheiro vai. Para onde o dinheiro vai, né? Então a gente viu um movimento, né, de grandes bancos, Itaú, Bradesco, Safra, Santander, buscando esses investimentos desses clientes e usando esse argumento. Ó, nós não distribuímos esse investimento e como eu estou no dia a dia, né, com os clientes, eu percebo que mesmo que tenha tido, né, a garantia do fundo garantidor, acaba criando, né, uma sensação ruim com o investidor. Né? Então, muita gente nesse movimento aproveitou para procurar uma outra instituição, mesmo que vai ter o dinheiro de volta, não se sentiu confortável, né, com o processo. Ô Anderson, sabe uma coisa que eu fico me perguntando, e ainda bem que a gente tem o Silvio aqui para responder, como é que quem trabalha com esses produtos, né, os corretores, assessores de investimento, como é que você lida com esse conflito de interesses, que me parece ser estrutural desse tipo de mercado? Sim. Porque você tem um CDB com uma taxa muito atrativa, com um banco que não tem reputação. Se você vende, você tem uma bela comissão. Qual é o incentivo para um assessor de investimentos, né, deixar de oferecer esse produto e oferecer um CDB padrão a 100% CDI? Claro que a honestidade conta muito, mas eu digo, isso que eu ia falar. existe um conflito de interesse estrutural nessa área? Eu costumo dizer, porque assim, a gente sempre tem o mercado criando as balas de prata, né? Não, agora a gente vai fazer um movimento, né, de um atendimento desenviesado, né? Uhum. Assim, opinião minha, polêmica inclusive, mas eu acho que independente da forma de remuneração, seja, né, porque hoje no mercado a gente tem o que a gente chama de commission based e o fee based, que o commission based você faz o recebimento através da venda específica, né, de cada produto. Então, por exemplo, o CDB do Banco Master, eu vendi o CDB do Banco Master, eu já recebo, né, que o mercado chama na cabeça, né, eu já recebo ali na minha linha de recebimento como assessor um percentual referente ao valor do montante que o cliente aplicou. Isso é o que a gente chama de commission based, né? E aí criaram, por exemplo, o fee based, que você acorda com a instituição financeira um valor fixo independente de produto. Mas ao meu ver, por exemplo, né, nesse aspecto, por exemplo, do fee based, o cara que é assessor, ele vai ter uma previsibilidade de quanto ele vai receber bimestralmente, semestralmente em relação a esse percentual. Só que aí o que acontece? Se aquele cliente, por algum fator, resolve usar aquele dinheiro, ele já não tem mais aquele capital para poder fazer aquele recebimento mensal. Uhum. Então ele vai achar de artifícios para que a carteira fique positivamente atrativa para que o cliente ou escolha uma outra instituição ou desista, né, de fazer a utilização daquele dinheiro. E acaba sendo um viés, né, de qualquer forma, né? É um viés. Sim, claro. Então, assim, eu costumo dizer que não existe atendimento dentro do mercado financeiro que não tenha algum tipo de viés. É uma negociação comercial, né? O ruim dessa negociação é quando a instituição ganha mais do que o cliente, né? Uhum. Sim. Então, se é uma relação igualitária, ou seja, eu vou prestar um serviço de consultoria para o meu cliente, indicando produtos, eu tendo know-how, trabalhando há muito tempo no mercado. Em contrapartida, eu tenho que ter o meu recebimento. É natural que isso aconteça. E o cliente está ciente disso, porque senão ele mesmo faz a opção por ele gerir a própria carteira, se ele não quiser fazer esse pagamento. Exato. Mas é intrínseco ao mercado isso. E eu acho que um ponto até para finalizar é isso. Eu acho que vai muito da índole, né, e da ética do profissional, né? Porque seja num regime CLT, onde aquele profissional ele é contratado do banco e tem um salário, enfim, e talvez, né, a venda específica de cada produto não determine tanto ali, né, o recebimento dele, só talvez uma comissão, um bônus e tal. Se ele já tem um viés de fazer uma venda errada, ele vai fazer isso independente de qual for a utilização, né? Seja de forma autônoma ou de forma registrada, por assim dizer. É verdade. Como você falou, é uma negociação comercial. Então, assim, existe o lado do investidor
que tem que estar esclarecido antes de falar com o assessor só vai confirmar o que ele já sabe. E eu comentei em relação a uma fuga dos bancos menores para os bancos maiores por conta de credibilidade e tudo, e porque o brasileiro é desconfiado. E o brasileiro não é, digamos, um povo que investe, né? Até por condições específicas aí. Ou quem investe sabe bem o que está fazendo, ou ninguém é curioso no mercado, né? Agora, em relação a... Aí eu vou usar um pouco o Stefano agora. E aí? Como é que nós vamos ressarcir o dinheiro, né? Em termos de questão de uma relação de consumo. Vamos pensar que é uma relação de consumo. Com certeza. Como que a gente vai... Como que essas pessoas... Porque assim, a pessoa que está demorando para receber o seu ativo, e se ela falar, cara, eu vou judicializar isso aí. Assim, tem duas questões separadas. Primeiro, a gente tem a relação da pessoa física, do consumidor, com a sua corretora, com o seu assessor, né? Que é uma relação que envolve o Código de Defesa do Consumidor. E quando a gente fala de CDC, o que impera? Transparência, informação clara, cristalina, inclusive sobre os riscos. Então, o primeiro ponto é, a pessoa, quando optou pelo investimento, ela foi, né, munida de todas as informações necessárias? Aqui está uma possível falha na prestação do serviço, né? Se ela foi munida das informações e optou pelo risco, é um cenário. Se isso foi ocultado dela, eventualmente, aí a gente está falando de uma falha, né? Essa é uma primeira questão. Agora, a pessoa, quando ela está, vamos supor, um investidor do Banco Master, que tem investimentos acima do limite do FGC ou que tem produtos que não são garantidos. Nesse caso, nesse momento, essa pessoa não consegue ajuizar uma ação e receber. O que ela tem que fazer? Fazer parte do processo de liquidação e aguardar, porque ela fica na classe de credores, que são os credores quirografários. O que significa isso? Sem garantia de recebimento. Então, primeiro a instituição vai acertar as contas em relação a tributos, em relação a débitos trabalhistas, e o que sobrar vai para os credores, que são os quirografários, né? Então, não existe uma ação agora judicial que a pessoa pode tomar. O que não é muito justo, porque quem está esperando para receber, por exemplo, o dinheiro do FGC, mesmo quem vai receber, ela tem o custo de oportunidade, né? Desses meses que o dinheiro dela poderia estar investido em outra instituição. E isso muitas vezes é relevante, né, Silva? A depender da quantia. É como você falou, o dinheiro tem um custo. Exato. Eu acho que eu disse, né, que ficou como um exemplo didático, né, para o investidor, né, uma questão de aprendizagem, né, para o investidor. Eu costumo dizer que, na verdade, a gente não tem como, né, a gente tem uma tríade no mercado, né, que é risco, retorno e liquidez. A gente não tem como casar essas três numa operação de investimento. Ou quando você ouvir alguma oferta, né, de baixa liquidez, alto retorno, né, e baixo risco, você pode com certeza pular fora que... É igual o bom, bonito e barato, Exato, né? Não tem como ter bom, bonito e barato no mercado. É isso mesmo, não tem como. Ô, Silvio, mas para uma pessoa leiga, como que ela pode, sem assessor, de forma simples, como que ela pode investigar uma instituição financeira para saber invisto ou não? O que ela pode fazer? Hoje, com o advento da internet, né, as pessoas elas têm, né, uma questão de pesquisa, né, que elas podem fazer em relação à instituição para ver se não tem nenhum fato relevante através da mídia, né, quanto à questão, né, de alguma investigação ou de algo ilícito que possa estar acontecendo. A gente tem, através do site do Banco Central, um ranking, né, um ranqueamento de bancos, né, que aí... muito provavelmente, né, um banco que tenha, né, um ranqueamento menor em relação a tamanho vai trazer um risco maior para aquela operação, né, caso você for fazer a captação através do investimento para aquele banco. Mas eu acho que estar muito em linha, né, os investimentos, né, e eu acho que não só no CDB, mas isso em qualquer linha de mercado, né, estar sempre em linha com a taxa básica de juros, né? Então, se destoar muito, se a oferta daquela instituição destoar muito da taxa básica de juros, pensando em renda fixa, por exemplo, já fica uma pulga atrás da orelha, né? Porque a taxa padrão do mercado é essa. Exato. Então, o que está sendo feito de tão mirabolante, né? Porque se a gente for ver, tinham CDBs que se a gente fosse fazer, né, a conversão, né, em valores absolutos, né, de rentabilidade, com uma taxa Selic a 15,
teve momentos que tinha operações do Banco Master pagando 22,5% ao ano, né? Para um produto de extrema, de risco extremamente baixo, né? Então, eu acho que esses pontos, né, de avaliação por parte do investidor, né, pesquisar na internet, se inteirar em relação, né, a quanto está a taxa de juros, inflação, e eu percebo que os investidores vêm, né, de uns tempos para cá, né, com o advento realmente da tecnologia, da globalização, né, a gente teve um movimento muito grande nos últimos anos de influenciadores digitais, né, que eles acabam pegando uma massa, né, de pessoas que às vezes não têm o acesso a grandes instituições financeiras, né, ou mesmo a informações econômicas, né, com tanta facilidade, e trazendo um pouco mais de balizamento, né? Óbvio que assim, né, a gente tem um ponto muito grande dentro do mercado que acaba trazendo, né, à tona de tempos em tempos casos como o do Master, que é a ganância, né? Isso é intrínseco do investidor, do ser humano, né? Então, eu acho que o controle da ganância também é um outro ponto que faz com que as pessoas possam fugir em várias áreas, isso, possam fugir de coisas ruins aí para si, né? Ô Silvio, o mercado não foi pego de surpresa com a liquidação do Master. Não. O mercado veio sentindo isso, certo? Sim. Então, assim, porque quando se percebe um movimento estranho, começa a fuga de capital para lá e para cá. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Então, quando veio a liquidação, a informação veio antes. Ó, vou liquidar o Master. Ou não? Na verdade, a liquidação, ela foi decidida, né? Foi 18 de novembro de 2025, né? Ela foi decidida... Eu vou explicar de forma clara. A gente sabia dos indícios, mas a liquidação de fato ela foi de uma hora para outra, né? Entendi. Eu acho que o fato gerador, né, dessa insegurança por parte do Banco Central na manutenção, né, da existência do banco, eu acho que foi o movimento, né, de tentativa de compra, né, do grupo árabe, né, em relação à parte de comprar a instituição e talvez uma cortina de fumaça para uma fuga, né, do Daniel Vorcaro, né? Isso eu acho que estimulou muito o Banco Central a talvez liquidar, né? Não tem informação privilegiada de nada, mas é a sensação que eu fico, né? Em relação a isso. Mas assim, é o que você falou, indícios tinham, né? Então, a gente já tinha clientes questionando, né? Então a gente via no mercado, né? Clientes questionando, fico nesse CDB, vendo, porque tem uma questão, né? Que eu acho que é importante a gente falar para o investidor que não tem esse conhecimento, que independentemente do produto ele ser renda fixa, ele tem uma oscilação de valor, né? Ele pode passar por uma oscilação de valor. A gente denomina renda fixa porque a gente sabe qual é a referência daquele investimento. Então ele vai pagar um percentual do CDI, ele vai pagar 12%, 13% ao ano, ele vai pagar IPCA mais 7%. Então eu tenho o conhecimento do que vai ser o índice que vai referenciar, por isso que é renda fixa. E aí, em dado momento do mercado, quando as questões começaram a evoluir, né, de ir para a mídia, começar as investigações e tudo mais, a hora que você ia fazer a tentativa de revenda desse título, né, para uma outra instituição, para um outro investidor, né, porque tem muito isso, né, que é o mercado secundário, né, você pegar um título e revender para um terceiro, ou a devolução daquele título para a instituição, né, para que você receba de volta o valor, como era um título arriscado, tinha um deságio muito grande. Então, caiu muito. Exato. E aí os investidores eles ficavam naquela máxima, né? Faço a venda, tomo prejuízo agora, espero o fundo garantidor, espero ver se vai ser comprado por outra instituição e as coisas vão acabar se restabelecendo. Então, é difícil, né? É difícil para o investidor tomar essa decisão, é difícil para o assessor saber como orientar, né? Mas o que eu acho que fica como uma demonstração, talvez, né, de uma ética dentro desse tipo de comercialização, que é uma coisa que eu vi muito no mercado, ou o contrário, que eu me sentia bastante desconfortável, né, inclusive com amigos que tiveram, né, esse tipo de assessoria, voltando à questão do escudo do fundo garantidor, que assim, teve um dado momento ali do segundo semestre de 2025 que era nítido que alguma coisa ia acontecer. E as pessoas continuaram comercializando o produto. Continuaram comercializando com 130, 140, e aí não utilizando o fundo garantidor como um adicional. Ó, o banco é bom, o produto é bom, a chance de retorno é legal,
a gente não prevê nada ruim que possa acontecer com essa instituição, mas se acontecer, tem um fundo garantidor. Né? A gente sabe que muita gente no mercado vendeu da seguinte maneira, né? Compra aí, vai quebrar e usa o fundo garantidor se for o caso, que aí eu acho que tá errado. Tudo bem, vamos entrar no mérito de talvez o fundo garantidor não tá de uma forma talvez tão encaixada, né? Para essa nova realidade. Mas também vai um pouco da ética do assessor de saber, né, o momento que ele tem que parar de comercializar aquilo, né? Não, e teve um momento que o Master já não conseguia pagar os ativos. Ele já estava numa situação que aí alertou o mercado geral. Porque começaram a fazer as vendas dos títulos, se eu tiver errado, você me corrige, que já deu um alerta ali. Isso foi lá para novembro também. Eu acho que o desespero, né, dos donos, né, do dono, enfim, né, da alta cúpula do Master em vender o banco era isso. Porque eles sabiam que, pelo que eu me recordo, né, não em números certos, né, posso cometer alguma gafe ali em relação a valores, mas perfazia 10% que ele de fato tinha de caixa para cobrir o que ele tinha de CDB emitido no mercado, né? Então, assim, era nítido que em curtíssimo prazo, né, não era nem mais um cobertor curto, né? Já era um pedaço de meia. Já era um pedaço de meia que o cara não sabia o que fazer mais. Então, eu acho que talvez esse foi o desespero, né? Da tentativa inicialmente com o BRB, depois da tentativa com a própria Fictor, né? Através do grupo árabe para tentar vender, para ele tentar ter um respiro e continuar aquela operação ali, né? Eu acho que tem um fator psicológico, não só com investimentos, mas também a gente pode conectar essa questão das pessoas que vão investir com pessoas que caem em golpes virtuais. Por exemplo, muitas vezes a pessoa olha uma vantagem e ela desliga os filtros. Depois que ela cai, ela fala, nossa, olha essas conversas, como é que eu não percebi o jeito de falar, olha como isso está esquisito. Para investir também. Então eu acho que quando um assessor, a depender do discurso, né, ele usa o FGC como uma blindagem, te dizendo, olha, esse aqui tem um FGC. A pessoa automaticamente ela desliga os filtros de segurança, ela passa a olhar só a rentabilidade. Isso é complicado também, né? Então, como mudar isso? Eu costumo dizer que para todo mundo que atua no mercado, né, seja assessor de investimento, planejador financeiro, consultor CVM, né, que são normalmente os profissionais que fazem essa gestão patrimonial, né, dos clientes. Às vezes a gente não consegue perceber a relevância que nós mesmos temos no mercado e nessa relação, né? Guardadas as devidas proporções, né? Eu acho que quando você tem algum problema de saúde, você vai e procura, né, um dentista, um médico. Quando você tem algum problema jurídico, né, você vai e procura um advogado. Então, eu começo a perceber que cada vez mais os clientes vêm entendendo, né, essa função, né, do assessor, do consultor, do planejador. E eu acho que fica cada vez mais forte a necessidade de uma regulação, de uma fiscalização nesse tipo de atividade. Né? Justamente porque, né, a gente vê muita gente, né, e aí tudo tem um ônus e um bônus, né? Eu disse que os influencers, né, de mercado financeiro foram, né, bastante valiosos, né, para trazer mais informação para a população, mas a gente vê muita gente que não tem conhecimento de causa, conhecimento técnico, estudo, know-how, falando muita coisa errada dentro do mercado, né? Então, assim, eu acho que a fiscalização, né, a regulação, né, esse movimento realmente de atualização do profissional e de demonstração da importância que ele tem nesse processo, eu acho que parte para que a gente comece a ter, né, uma negociação um pouco mais saudável dentro do mercado para evitar esse tipo de oferta agressiva e antiética, por assim dizer. Não, e essa questão que você tocou, os influencers e tudo mais, digamos que eles popularizaram os termos de investimento e os investimentos. Você pode fazer investimento no telefone celular, né? Só que isso traz outro problema. Eles popularizaram, só que ninguém se aprofundou. Então você vê por aí muita gente falando, demonizando ativos, falam que demonizando fintechs específicas e falando que o dele é o melhor. O que tá ok. Só que assim, às vezes ele não fala da instituição, ele fala do ativo. Né? E às vezes, você vai me explicar muito melhor, depende do perfil da pessoa que está investindo. Então, às vezes, para ela, o CDB faz sentido. E às vezes, para o outro, ele pega o patrimônio dele e picota aí em alto, baixo, médio risco. Exato.
Quando a gente trabalha no mercado financeiro, né, a gente tem uma questão, um termo muito técnico para isso, que é o suitability, né, que a gente chama, que é o perfil do investidor, né? Então, quando a gente vai fazer um atendimento para um cliente que vai começar uma carteira de investimentos ou que já tem uma carteira robusta, né, e precisa buscar um melhor retorno, a gente faz, né, um questionário com esse investidor para saber qual é a capacidade financeira dele, qual é a capacidade patrimonial dele, se ele já teve ou tem, né, experiência com aquele tipo de investimento que talvez traga um pouco mais de risco, qual que é a visão psicológica que ele tem ao processo. Então, tem uma pergunta muito clara lá que é assim, se você colocar num produto que vai te trazer um deságio, ou seja, uma perda de dinheiro, qual que é o seu movimento? Resgatar na hora? Esperar um pouco? Aportar mais dinheiro? Porque para quem tem, né, esse viés mais de renda variável, para ele, muitas vezes, se ele acredita naquele ativo, a queda do ativo é uma oportunidade de comprar mais. Exato. Para ele ganhar mais dinheiro quando a ação, enfim, qual for o ativo, subir novamente. Então, de suma importância isso, né? Eu acho que entender primeiro qual é o objetivo daquele dinheiro, né? Eu estou fazendo uma reserva para adquirir um imóvel, eu estou fazendo uma reserva de emergência para que eu tenha uma cobertura ali dos meus gastos fixos de 6 meses, 12 meses. Então, o objetivo do dinheiro e a resposta desse perfil do investidor, que aí vai traçar, né? Se o cara é ultraconservador, se o cara é conservador, arrojado, moderado, eu acho que respeitar isso, respeitar o objetivo, já faz 80% do processo ter uma lisura boa, né, dentro do processo. Silvio, tem um ponto que eu acho interessante. A tecnologia ela veio principalmente no sistema financeiro para democratizar o acesso, né? Hoje a pessoa ela consegue abrir o celular, escolher o investimento que ela quer e já realizar. Agora, o avanço da tecnologia ele não vem, principalmente no setor financeiro, com o letramento necessário. Não. Você pode abrir agora o seu celular, você vai contratar um consórcio, um empréstimo. Eu duvido que você vai abrir o seu aplicativo bancário e vai ter uma tela riscos. Você não vai poder acessar os produtos sem comprovar que você entende, conhece dos riscos que você está fazendo. Então, existe uma certa negligência corporativa que isso precisa ser mudado também. O próprio mercado ele precisa se atentar a isso, né? Isso não é 100% contra os interesses do banco. Na verdade, a gente vê, né, essa evolução. Como eu disse, né, tudo tem um ônus e um bônus, né? Eu acho que o bônus é essa possibilidade, né, do auto-service, por assim dizer, por parte do cliente. Mas eu concordo com você, né? Eu acho que eu no mercado financeiro, atuando no mercado financeiro em atendimento comercial, nunca deixei de vender um produto falando a verdade para o cliente, né? Então, acho que deva existir, né? E de verdade, né? Institucionalmente, né? Dentro das instituições a gente nota, né? Da alta cúpula, principalmente, né? Um movimento de buscar essa lisura no processo, de deixar essas informações mais transparentes. Por isso que eu sempre digo, né? A gente fala do advento da inteligência artificial, né? E muita gente no mercado financeiro fala assim, cara, né? Nós vamos perder os nossos empregos, né? Daqui a pouco o investidor ele vai se autosservir, né? E a não ser que aconteça, né, algo muito diferente do que a gente prevê aí, eu acho que isso reforça a necessidade do atendimento humanizado para dentro desse mercado, né, e um atendimento de confiança, para que, como ainda a gente não tem talvez, né, essa transparência, não sei se transparência, mas não tem todas as informações, talvez por uma limitação, né, de atendimento ali na forma autosservice, ter o profissional para poder tirar essas dúvidas e evitar erros. Sabe que, como vocês entraram nesse assunto da inteligência artificial, inclusive essa semana eu vi um artigo no New York Times de um banqueiro, chama Blair Efron. Ele diz o seguinte, por mais que todo mundo tenha medo de que os empregos vão se automatizar, na verdade, as grandes decisões, seja nos bancos e qualquer grande empresa, não são processamento mais rápido de dados, nem análise preditiva. Envolvem decisões com sentimento humano. Quais são os riscos que nós vamos correr? Qual vai ser a nossa cultura? Né? Então, eu acho que quanto mais o mundo vai se automatizando, mais vão se destacar essas pessoas que têm repertório para entender comandar a máquina e não virar refém dela. Né? É isso mesmo. Sim. Eu concordo. Eu acho, porque assim, é difícil você enfiar na cabeça do brasileiro que o investimento é longo prazo. Eu acho que é uma das maiores dificuldades da sua área, porque o brasileiro se acostumou com a poupança. E quando fala que não pode retirar até o prazo final... E aí você fala para ele, amigo, 2030 você pode pegar esse dinheiro
ele não consegue entender aquilo, porque ele já na cabeça dele já passa, mas se eu tiver um problema? Uhum. E se eu precisar comprar um bem? Porque assim, se você não tira antes do prazo, e é isso que eu ia perguntar, aquele investimento Não performa. não performa e você perdeu o dinheiro que você colocou. Digamos assim, o rendimento que você poderia ter. Por Fora não uma ter multa, a né? paciência, Eventualmente. a multa, A depender de cada produto, o né? imposto, eventualmente o imposto de renda embutido ali no rendimento. Fica uma coisa meio inócua, né, Silvio? É. Na verdade, assim, né? A gente tem uma dificuldade grande, né, de planejamento, né? E isso é intrínseco à cultura do Brasil, porque isso, eu acho que isso é intrínseco a um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, né? Vamos ver qual nomenclatura que cada um entende aí, né? Porque a gente tem ciclos, né? Se a gente pegar hoje, por exemplo, a gente está passando por um ciclo muito similar que aconteceu em 2015, né? De corte de juros, né? De busca dos investidores em mais volatilidade, em mais ativos que possam trazer mais retorno, já que a renda fixa vai perder atratividade. Então, fica difícil porque esses ciclos são curtos, e aí você vai fazer um planejamento para 10, 15 anos e você trava o seu dinheiro para esse período, e aí você não sabe o que vai acontecer no meio do caminho, né? Majoritariamente, eu concordo com você, Anderson, né? Majoritariamente, esses produtos de longo prazo, eles têm essa nuance, né? De caso aconteça da necessidade, pode sofrer um deságio e tudo mais, né? A gente tem, por exemplo, um advento muito interessante agora, né? Que eu não vou entrar em detalhes, né? Muito, muito grandes, porque é uma tese bastante complexa, mas tem muita gente, por exemplo, com tesouro direto, com títulos privados que compraram no último ano, né, com taxas pré-fixadas, que é quando tem 13% ao ano, 14% ao ano, ou inflação mais, né, que é o juros real, né, IPCA mais 7, mais 8, que vai ganhar muito dinheiro por vender antecipado agora quando a taxa de juros cair, né? A gente tem esse movimento de mercado que a gente chama de fechamento de curva de juros. Uhum. Então, existem oportunidades, mas assim, majoritariamente, o planejamento financeiro, o planejamento de investimento é para longo prazo, majoritariamente. E penso que, além de ser para longo prazo, é o entendimento de não mexer, porque às vezes o planejamento é para longo prazo, só que aquele ativo tem uma certa liquidez, né? A gente vai pensar em ações, por exemplo. Sim. Se você for fazer a utilização da ação, né, em 1 ou 2 dias está na sua conta. Uhum. Só que aí o ponto é você entender que aquele dinheiro é de longo prazo, e que aquele dinheiro, independente do que aconteça no mercado, é o último dinheiro que você vai ter acesso para poder fazer alguma eventualidade, pagar alguma coisa, né? Porque eventualidades acontecem na vida, né? Claro. Mas eu acho que o ponto crucial é isso, é ter esse planejamento e saber separar o que é de curto prazo, né? Você falou, né, em relação à poupança, né? Mas eu estava vendo um número esses dias. Hoje, no Brasil, 70% das pessoas não têm reserva de emergência. Então, qualquer eventualidade que acontecer, a pessoa ou ela vai para o cheque especial, ou ela vai fazer um rotativo no cartão de crédito, ou ela vai precisar pegar um empréstimo de banco com uma taxa alta. Então, eu acho que um dos trabalhos do planejador financeiro, né, e de quem atua no mercado, é cada vez mais aculturar, né, o investidor a fazer reserva, né, a gastar menos do que ganha para conseguir ter uma margem de reserva. Acho que esse essa é grande matemática que a gente tem que saber na vida, né? Exato. Gastar menos do que ganha, o resto é acréscimo. E o resto é acréscimo. E eu acho que a questão da poupança é um tema interessante, porque quem é que faz esse índice? E por que é tão baixo? Poderia ser maior. Você imagina se o brasileiro, tão confiante na poupança como é, né, e ela rendesse, não precisava render mais que outros ativos, mas um rendimento palpável, eu digamos assim. Talvez seria interessante. Agora, como que se faz esse cálculo para a gente que a poupança rende 0,6 mais TR, alguma coisa assim? Na verdade, a gente tem uma regra, né, que ela foi, na época do governo Dilma, ela foi editada, né, que a depender de quanto está a Selic, há uma representação, né, de como vai ser o pagamento. Se a Selic ela ficar acima de um certo percentual, esse 0,5% mais TR, né, que é a taxa referencial. Se ela ficar abaixo de um certo percentual, é 70% da Selic vigente, né? Então, assim, eu acho que o que voga muito em relação à poupança, eu acho que
Óbvio que a remuneração ela precisa ser revista, né? Seria um produto com uma característica bem similar à LCI, LCA, né? Que é produto isento de imposto, mas que traz uma rentabilidade interessante para o investidor. Mas eu acho que o que precisa talvez ser mudado, né? Que eu acho que aí já envolve questões políticas, questões fiscais, questões relacionadas à estrutura econômica do país. Porque hoje, né? Todo o dinheiro que é captado em poupança, ele só pode ser utilizado para fins de investimento em construção civil, em imóvel, tem uma pequena fatia que pode ir para agro. E quando você olha de outro lado, né, voltando no Master, no CDB, esse funding que a gente fala, né, que é essa captação para poder aplicar, o banco aplicar como empréstimo, né, e ganhar dinheiro, ele pode ser utilizado por uma variedade de outros tipos de empréstimo. Financiamento de veículo, o próprio crédito pessoal, o próprio cheque especial, a própria limite de cartão de crédito. Então, assim, eu acho que se a gente conseguisse embarcar dentro da poupança, né, uma utilização maior para esse funding e tivesse talvez a possibilidade, né, de fazer uma remuneração mais atrativa, com certeza, né, teríamos aí um produto melhor. Mas aí, em contrapartida, porque se a gente for ver a mesma característica, basicamente, né, a gente encontra num CDB, por exemplo. Né? A questão não um CDB com um risco muito grande em relação a um banco pequeno, né? Então a gente já tem um produto em prateleira que traz um pouco dessa característica, né? Então acho que é uma reflexão interessante essa que você trouxe. Eu entendi, porque assim, a gente pensando no... Eu disse isso pensando no afegão médio, sabe? Aquele lá que sobrou R$100, 200, e o cara quer começar a guardar, né? E não entende absolutamente nada de mercado, mas a poupança ele entende. A poupança ele sabe. É colocar lá, ele sabe que o dinheiro está rendendo. Então isso traria para o mercado, e aí trazendo esse montante para o mercado, geraria nessas pessoas, mas a poupança está rendendo 6, o que pode render 9? E aí você traria uma quantidade de pessoas para a área de investimentos que talvez estão de fora. Seria uma porta de entrada para poder fazer as pessoas trabalharem mais com o seu próprio dinheiro. É um fato isso que você falou relacionado a pessoa não ter reserva de emergência, mas se você dá uma chancezinha para ele guardar, de repente um FGTS que ele recebeu numa rescisão de trabalho, e talvez ele entre no mercado aí que ele nunca... Mas um dos pontos importantes eu acho que é isso também. Tem pessoas, a gente está falando de um país hoje tão desigual, que tem pessoas que acho que a última preocupação é entender de produtos financeiros, investimentos. Ela está pensando no pão de cada dia, né? É difícil isso também. Então tem essa questão estrutural, muitas vezes impede, né? Impede o acesso ao mercado e que a pessoa se interesse sobre isso. Só te interrompendo, vamos pensar que o Pix bancarizou muita gente. Trouxe muita gente para o mercado. Perfeito. Acho que mais de 70 milhões de pessoas. Pessoas não tinham uma conta no banco. Pessoas que nunca tiveram conta no banco. Tá? Isso aí foi uma porta de entrada não só para a pessoa se bancarizar, mas para os pequenos negócios. Às vezes o cara faz uma coisinha, vende um negócio, e o fato de poder fazer o Pix trouxe ele para o mercado. E aí eu vislumbrei esse movimento nos investimentos com a poupança. Uma coisa simples, mas eu entendo realmente que as questões nossas aqui são mais complexas, são mais complexas do que isso. Sim. Né? E agora, como é que vai ser? Digamos assim. A gente tem alguma perspectiva desse banco ser liquidado? A gente tem que esperar alguém adquirir esse banco? Ou vamos ter que esperar o fundo? Os efeitos não acabaram, hein? Só para a gente colocar isso na roda. Os efeitos Banco Master vão se estender agora para um grande banco, que é o BRB. Esse sim, de um nível muito maior. Que é um banco de Brasília. Banco de Brasília. No próximo mês está para tomar um cartãozinho amarelo do Banco Central, se não apresentar os aportes, né, que foram exigidos. Então os efeitos não acabaram ainda. Pode falar. Na verdade, inclusive, ele já vem fazendo movimento junto ao governo para poder captar algum recurso, ou do Fundo Garantidor, ou através do Tesouro. Aí a gente vai ver quem vai pagar essa conta, né? Se vai ser o contribuinte, né, através de tirar essa dívida do próprio governo para poder, né, capitalizar aí o banco. Mas é o que você falou, né, em relação a essa parte, né, de como vai ser agora, né?
Do fundo garantidor, a gente já vem recebendo os pagamentos, né? As pessoas que tinham direito vêm recebendo os pagamentos. Acho que dessa parte de liquidação, o Stefano pode falar melhor em relação ao processual jurídico, né? As pessoas que tinham mais recurso, né? Porque majoritariamente o que tinha de dinheiro no Master era CDB. Majoritariamente, né? Eles não faziam linha de crédito, eles não faziam outros tipos de serviço, maquininha de cartões, nada. Eles só captavam recursos e investiam esse dinheiro oficialmente em coisas listas que aí depois a gente viu que não tinham, né, a garantia que de fato era dita, né? Então, eu imagino que esses investidores eles vão ter que aguardar o passivo jurídico mesmo, né? O banco ele já foi liquidado, né? Não tem retorno, né? Ele já foi liquidado, então não tem essa oportunidade de comprar. O que pode acontecer é a compra do passivo, né? Se alguma outra instituição financeira a longo prazo entender que faz sentido comprar esse passivo, né? Desde que a beneficie de alguma forma, né? Porque perfeito, tem benefícios fiscais, sumir, né? exato. Tem benefícios fiscais, né? Então, pode acontecer, mas agora é aquilo. Quem tinha até o fundo garantidor já vem recebendo, já se cadastrou, e agora o restante, quem tinha a mais, vai ter que aguardar esse passivo jurídico aí para ver se consegue receber de alguma forma. Exatamente. Pois é. Eu acho que a gente falou bastante coisa, né? E para encerrar, você já comentou sobre os cuidados, né? Mas acho importante você reforçar os cuidados de quem está entrando no mercado, buscar instituições sérias e o planejador financeiro, que eu acho de extrema importância. Perfeito. O que eu falaria, né, para o investidor que está entrando no mercado financeiro é isso, né? Buscar grandes bancos, buscar profissionais que estejam capacitados e gabaritados para aquela atuação, né? Então, procurar entender, né, quem é aquele profissional, como ele chegou até você, né? Porque no mercado a gente tem muito isso, né? O próprio assessor, planejador, né, fazendo a prospecção do cliente. Então, de que forma que ele chegou? Foi uma indicação? Não foi? E entender o seu perfil, né? Entender se você tem apetite ou não para o risco, qual o objetivo daquele dinheiro, como eu disse, né? Porque às vezes é um dinheiro que você precisa ter uma liquidez imediata e aí você vai colocar no investimento de longo prazo ou um investimento mais arriscado. Quando você precisar do dinheiro, você vai perder, né? Você vai ter um deságio. Então, acho que tendo essa questão de que não existe bala de prata no mercado, não existe investimento milagroso que vai pagar 3% ao mês sem que tenha um risco intrínseco nele, eu acho que aí, juntamente com grandes instituições e bons profissionais, a gente vai ter, né, um pouco mais de tranquilidade que esse investidor não tome prejuízo aí no meio do caminho. Perfeito. Stefano. Não, eu queria só elogiar o podcast, o Boca Aberta, inclusive pela curadoria cuidadosa do conteúdo, né? Porque a gente vê que são conteúdos que impactam as pessoas, né? Que levam informação que pode mudar a vida das pessoas, como é esse caso, né? Então, fica o elogio pelo cuidado que você sempre tem. É que, na verdade, a gente sempre procura informar a pessoa que está mais perdida, digamos assim. Porque, assim, eu vou dar um exemplo do banco que a gente está falando, mas, assim, de tudo que você vê na imprensa, 5% se refere à parte financeira. 95% se refere às relações políticas. Exato. Por quê? Porque isso vende mais, isso dá mais clique. Só que a pessoa que está ou vivendo isso, ou de alguma forma tentando entender o mercado, fica fora do jogo. Fica fora do jogo, porque vira uma novela política, né, que é o que interessa para eles, e a pessoa que tem a receber ou a pessoa que quer investir fica sem informação. Por isso que eu trouxe o Silvio, trouxe o Stefano, para a gente colocar aqui a questão financeira da coisa. Porque a questão política, você só se abrir os principais sites, você já vai ver lá. E cada um fala uma coisa, e aí a gente sabe que tem uma grande pizza assando aí, tá? Eu queria só finalizar também, agradecer, Anderson, pelo convite, né? Agradecer o Stefano pela participação. E realmente, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais falar sobre planejamento financeiro, cada vez mais falar sobre investimento, falar sobre aposentadoria, né? Então, a gente às vezes pensa num investimento como algo de curto prazo, mas a gente sabe que a longo prazo a gente vai precisar, né? Eu tenho clientes que estão passando por isso nesse momento, né? Que trabalharam a vida inteira, né, graças a Deus conseguiram fazer uma reserva de valor e vão conseguir ter uma manutenção patrimonial, uma manutenção de padrão de vida
porque além, né, do INSS, né, da aposentadoria pública, ele vai ter um complemento de renda que vai propiciar isso para ele. E quanto antes a gente tiver informação disso, melhor, para que a gente tenha um prazo de planejamento e a gente consiga, né, contribuir o menos possível no começo e ir fazendo e montando, né, esse juros composto aí. E é difícil a gente achar veículos que têm essa preocupação. Por isso eu te agradeço e te parabenizo por abrir esse canal para a gente falar sobre isso aqui. Foi um prazer. Prazer todo meu, Anderson. Tá sempre aí, amigo. Com certeza. Muito honrado. Obrigado. Gente, encerramos por hoje. Sigam a gente lá no YouTube, se inscrevam, ativem o sininho. E esse episódio é um oferecimento do Hospital e Maternidade São Cristóvão e da Clínica Odontológica Dental Mind. Muito obrigado.